فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. Eles comem com essas pessoas que praticam o mal. Convivem com essas pessoas que praticam o mal. Então, razão pela qual eu irei também castigar essas pessoas que veem os outros a praticar o mal e eles não impedem que você não pode praticar o mal. Então, nós também estamos aqui. Mas temos também nossos dependentes, que são nossos filhos, nossas esposas. Será que também eles praticam bem? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Que, ó vós crentes, salvai a vós próprios e também aos familiares do fogo infernal. Salvar a si próprio, praticar o bem. Também salvar a sua família, impedir a eles a prática do mal, exortar a eles a prática do bem. No hadith, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, ele diz: dentre as pessoas, existem aquelas pessoas que são a chave da prática do bem. E dentro das pessoas, existem certas pessoas que são a chave para a prática do mal. Quer dizer, apesar de a gente não conseguir praticar o bem, existem pessoas que são mais piores. Eles não fazem o bem, mas mesmo assim eles criam também certos bloqueios. Para aquelas pessoas que querem praticar o bem, eles impedem. Você não faça isso. Deixa isso. Nós acompanhamos, temos nossos companheiros que fazem isso. Existe lá alguém que quer fazer uma boa ação, uma ação virtuosa, mas há onde existir lá certos companheiros. Não, você não pode fazer isso. Alguém quer doar uma certa coisa, mas há onde existir certas pessoas. Não pode doar isso. Não pode dar essas pessoas aí. Se você for dar isso aí, não dá dinheiro àquele senhor. Se você dar dinheiro àquele, vai levar aquele dinheiro, vai comprar bebidas, vai beber, a vida dele só de beber. Quer dizer, então você aqui é a chave principal para a prática do mal. Então, Nabi sallallahu alaihi wa sallam exortou isso, que dentre as pessoas, existem aquelas pessoas que são a chave para o bem e existem pessoas que são o cadeado para o bloqueio do mal. E Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: bendito seja aquelas pessoas que são a chave para a prática do bem. E praga seja com aquelas pessoas que são um grande bloqueio para a prática do bem. No tempo de Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, existiu um homem. Foi apresentado um homem a Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que esse homem havia cometido homicídio, matou alguém, este homem. E a gente sabe que a pena, quando você matasse alguém, qual seria a pena? É também você também ser executado, ser morto. Se você matou uma certa pessoa, sem nenhuma justa causa, não existia uma outra chance de você sobreviver também, devia ser executado. Então, esse homem cometeu homicídio. Era homem da vila. Matou alguém. E foi apresentado a Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que é Amir al-Mu'minin, que na verdade este homem matou alguém. Cometeu homicídio. Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab chamou o homem: "Ô homem, o que te fez você cometer este crime? Você matou?" O homem disse: "Na verdade, eu matei. Eu estava com meu irmão e nós tínhamos um certo rebanho. Começamos a pastar. E chegamos num terreno de alguém, começamos a pastar aí. O dono daquele terreno ficou furioso, porque invadimos o seu espaço. E levou a pedra, bateu a mim. E eu também fiquei furioso, levei a pedra, bati nele até a morte. Então cometi esse crime. Confesso a Amir al-Mu'minin que na verdade eu cometi este crime." Amir al-Mu'minin respondeu para ele, dizendo: "Al-Qisasu la budda bil-Qatl", que a única retaliação que aqui existe, você também deve ser morto, deve ser executado. Você matou alguém, também você merece a morte. A sua pena é a pena da morte. Mas quando aquele homem ouviu isto, ele disse: "Ya Amir al-Mu'minin, a'tuni thalathata ayyam likay a'uda ila ahli." Que na verdade o Amir al-Mu'minin, eu confesso e aceito essa pena da morte.
não quero fugir disto, estou ciente, mas dê-me 3 dias لكي أعود إلى أهلي para eu voltar para a minha família لأوصل لأولاد وأجلب لهم المال para eu aconselhar os meus filhos fazer testamento como vão usar a riqueza que eu possuo ثم أعود لتنفيذ الحكم depois irei voltar para cumprir com esta pena da morte que eu fui dado. Este era um homem da vila. Não era daquela povoação, daquela localidade. Foi sentenciado para a morte. E ele está a pedir para voltar para a sua vila, ser dado 3 dias, para ir lá, fazer tudo o que pode fazer para a sua família, para os seus filhos, deixar todos os conselhos, todos os testamentos, depois há de voltar. Muito estranho. Amir al-Mu'minin olhou para ele e disse: Mano yadmanuka ya rajul. Quem te garante, ô homem, que você há de voltar? Ninguém te conhece. Ninguém conhece a sua casa. Você está a pedir 3 dias para ir fazer tudo e depois voltar. Mas qual é a garantia? Quem te garante, ô homem, que você há de voltar? Também as pessoas que estavam naquele ajuntamento, também cada um ficou no silêncio. Vou levantar a minha mão. Dizer ao Amir, me deixa ele há de voltar enquanto eu não conheço. E se não for a voltar, eu que serei executado no lugar dele. Mas os sahabas eram criaturas tão diferentes como nós. A sua maneira de pensar era tão positiva. Mentes iluminadas. Depois de um silêncio, alguém começou a mexer lá no meio. E quem era? Era Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu. Ele levanta a sua mão, ele diz: Amir al-Mu'minin, ana admanuhu. Eu dou garantia que este homem há de voltar. E qual é a garantia, estimados irmãos? Abu Dharr estava a dar garantia que aquele homem iria voltar, mas Abu Dharr não conhecia aquele homem. E você levantando a sua mão que dou garantia que esse homem há de voltar, você está a declarar que se este homem não for a voltar, então a retaliação vai ser feita perante a mim. Esse homem era para ser executado. Ele vai para a sua povoação. Se não for a voltar, então podem tirar o meu pescoço. Abu Dharr levanta: Ana admanuhu ya Amir al-Mu'minin. Eu dou garantia que este homem há de voltar. Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, olhou para Abu Dharr com toda a admiração. Disse: Ya Abu Dharr, atadmanuhu wa huwa la ya'rifuka. Você dá garantia que ele há de voltar enquanto você não conhece este homem? Abu Dharr não recuou. Da sua palavra, Ana admanuhu. Eu dou garantia que este homem há de voltar. Foi quando Amir al-Mu'minin disse: homem, alguém já deu garantia. Se você não for a voltar, vamos executar Abu Dharr no seu lugar. Foi quando o homem foi-se embora. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, que era o dia prometido para aquele homem voltar. E o homem não está a voltar. O dia já está a andar, já é o pôr do sol. Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, veio, mandou chamar Abu Dharr. As pessoas ficaram todas aglomeradas, com preocupação, que hoje a cabeça do Abu Dharr há de ir embora. Mas, quase ao pôr do sol, reparam pelo caminho, estão a ver aquele homem já está a voltar, bem apressado, já está a chegar. O homem chegou. Todo mundo muito admirado. Foi quando Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, pergunta àquele homem: Ya rajul, que homem, man alladhi hamalaka ala ar-ruju'i wa qad kana imkanuka an tahrub? O que te fez você voltar enquanto tinhas toda a possibilidade para você fugir? O homem reparou, Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, ele diz: Khashitu an taqula qad dhahaba al-wafa. Que Amir al-Mu'minin, eu tinha todas as condições para desaparecer, para fugir desta pena, mas tenho medo as pessoas virem dizer que, na verdade, a honestidade já desapareceu no seio das pessoas, razão pela qual que eu voltei para a minha pena. Amir al-Mu'minin em seguida repara para Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu: Ya Abu Dharr,
O que te fez você garantir que este homem iria voltar? Foi quando Abu Dharr radiallahu ta'ala disse: "Ya Amir al-Mu'minin, khashitu an taqula dhahaba al-khayr min an-nas." Eu somente tive medo das pessoas falarem que, na verdade, a bondade já desapareceu no meio dos crentes. Eu, por isso, apesar de eu não conhecer este homem, eu levantei a minha mão, dando toda a garantia que esse homem iria aparecer. E os familiares daquela pessoa que tinha morrido também estavam lá, aquelas pessoas que pediam retaliação. Estão a ver todo aquele cenário, episódio que está a acontecer. O homem já apareceu, já declarou por que ele apareceu. Porque teme que as pessoas digam que, na verdade, a honestidade já desapareceu. Ouviram as palavras de Abu Dharr, testemunharam que Abu Dharr está a dizer que, na verdade, eu temo garantir que esse homem iria voltar porque tenho medo as pessoas dizerem que a bondade já se foi embora. Eles disseram: "Nahnu afawna anhu", que, na verdade, nós também perdoamos este homem. Não leva a retaliação deste homem, nós perdoamos. Amir al-Mu'minin pergunta a eles: "O que vos fez vocês perdoarem a ele?" Eles disseram: "Khashina an taqula dhahaba al-afwa", que, na verdade, nós temos medo as pessoas virem dizer que, na verdade, o perdão já se foi embora. Meus caros irmãos, tudo isso somente foi para a prática do bem. Imaginemos hoje em dia, meus caros irmãos, se o mal está a prevalecer, muitas das vezes é por nossa causa. Existem certas questões, certas circunstâncias que nós somos chamados a testemunhar para um certo bem. O que acontece? Quando acontece algo do gênero, você não consegue defender o seu irmão. Primeira coisa que acontece é que você vai dizer: "Não, se isso é assim, então esse homem nunca mais muda. É melhor tomar conta desse." Temos aquele provérbio que se diz: "Deve-se cortar a cabeça da cobra." Ok? Devem matar as cobras enquanto são pequenas. Quando forem a crescer, essas cobras aí vão nos criar maçadas aqui. Quer dizer, esse é um pensamento. O crente também segue certos pensamentos. Mas, se nós formos a fazer isso, os muçulmanos saem a perder, o mal vai se multiplicar e nós não vamos ganhar nada. Então, nós estaremos naquela categoria em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Que, na verdade, vós sois o melhor povo que saiu das entranhas da humanidade. Porque vocês exortam as pessoas à prática do bem, impedem a prática do mal e vocês creem em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, nós somos pacificadores. O muçulmano, o crente, sempre que existir uma circunstância do mal, ele deve estar lá a impedir aquele mal. O nosso valor está nisso. A nossa identidade está aí, impedir a prática do mal e exortar a prática do bem. É que é aí onde vamos ter orgulho. Mas você não terá orgulho viver numa sociedade em que centenas de pessoas estão a praticar o mal, somente você está lá sozinho, está a praticar o bem e tens orgulho disso. Até você se orgulha: "Não, essas pessoas que estão aqui não prestam para nada. Esses que estão aqui nem rezam, estão toda hora a beber, estão toda hora a roubar. Somente eu, meus filhos, que fazem o bem." Você tem orgulho sobre isso? E o que você fez para isto? Qual é o seu trabalho perante essa situação? Se as pessoas estão a praticar o mal, qual é o seu trabalho, você, na sociedade? Se preocupa com você próprio? O Islã não ensina isso. O Islã ensina que cada um é responsável pelo si próprio e também pela sociedade que lhe envolve. O líder é responsável por aquelas pessoas que lhe seguem. O pai da família é responsável também pelos seus filhos. Ver se eles praticam o bem. Se não praticam, exortar a eles a praticar o bem. Então, desta maneira é que o Islã vai avançar. Então, meus estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a habilidade de nós praticarmos o bem, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie para a senda reta. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.